Olá, meu nome é Bruna e eu vou falar sobre processos migratórios, urbanização e exclusão social. Os processos migratórios, eles são desencadeados pela população em busca de melhoria nas suas condições de vida. Essa população pode estar fugindo de guerras, fugindo de catástrofes naturais, fugindo de alto índice de miserabilidade ou apenas buscando melhoria em sua educação. Alguns exemplos de migração frequente que nós temos visto na nossa sociedade. Seria a população brasileira migrando muito para países da América Latina em busca da sua formação no curso de medicina. Muitas pessoas estão indo para Paraguai, Bolívia e Argentina em busca dessa formação. Outros exemplos seriam os haitianos que vieram em grande número para o Brasil depois de diversas catástrofes naturais que ocorreram no seu país. Outros são refugiados de guerra, ou também os venezuelanos, que é uma situação bastante recente, que vem por conta da crise econômica e política do país. Quando essas pessoas migram, nem sempre elas têm condições financeiras e também nem sempre elas têm uma situação social, elas têm estudo ou elas têm condições de se inserir na sociedade. O que acaba acontecendo é que elas vão se colocar nesses novos locais às margens da sociedade, ou seja, na periferia, porque nem todos eles têm condições de arcar com os custos de viver no centro, e também essa população ela vem precisando de emprego, e muitas vezes a sua formação no seu país de origem, quando existe, ela não é aceita no Brasil ou no país de destino para que se entre no mercado de trabalho. Então, essas pessoas acabam se colocando à margem da sociedade e criando as suas comunidades na periferia, o que faz com que elas tenham menos acesso à saúde, à educação, à qualidade de vida, a diversas coisas que são consideradas aceitáveis ou mínimas para que se tenha uma vida salutar. Como reflexão sobre o tema da exclusão social, eu escolhi um trecho de uma música do cantor Gabriel Pensador, chamada O Resto do Mundo. O resto do mundo, eu sou mendigo, indigente, o indigesto, vagabundo, eu não sou ninguém. Eu tô com fome, tenho que me alimentar. Eu posso não ter nome, mas o estômago tá lá. Por isso eu tenho que ser cara de pau. Ou eu peço dinheiro ou fico aqui passando mal. Tenho que me rebaixar a esse ponto, porque a necessidade é maior do que a moral. Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a vida nas grandes cidades, lógica capitalista de urbanização e especulação imobiliária. Vamos gente, as cidades são espaço de atração de imigrantes. Oferece grande oportunidade. Normalmente, avançou para a mão de obra proveniente do campo, especialmente após mecanização. Então, é na grande cidade que você começa a ter uma oferta de emprego, algumas atividades com uma boa salário, etc. As pessoas que vivem no campo, onde a mão de obra começa a ser substituída por máquinas, encontrarão na cidade para procurar oportunidade. A cidade não é apenas um lugar para encontrar um emprego, mas é a grande chance real de melhorar sua vida, incluindo a vida da sua família. Quando chegando mais pessoas, elas começam a expandir naturalmente, a apresentar problemas estruturais. Com essa situação, onde a cidade crescendo todos os dias, chegando um momento potente chamar segregação socioespacial. As populações mais
ricas, elas ficam no lugar o que chama espaço privilegiado, e as populações mais pobres, elas sendo jogadas para a área mais distante. Então, alguns problemas começaram a acontecer. Os riscos moram com uma rede urbana muito melhor, uma qualidade de serviço muito maior, serviço de transporte, de segurança, oferta de comércio num nível muito superior. Os pobres, quando eles chegam nesse espaço, ele não tem condição financeira para bancar uma moradia. E no espaço dos pobres tem muitos problemas. Falta de acesso à satisfação das necessidades. Para ele sobreviver, ele sempre procurar um lugar, uma moradia popular, eu posso dizer. Então, tem um músico e cantor também. Ele canta uma música chama Bicho de Paraná. Tem um pedaço que fala assim: a vida pra mim na cidade grande tá difícil pra danar. A gente que nasceu no mato tem que morar. No mato a gente se ajeita, tudo o que se planta dá. Quero voltar pra minha terra, para o norte do Paraná. É João Lopes que fala assim. A vida nas grandes cidades, gente, é muito complicado. É muito complicado pelo aquilo que não tem dinheiro. Se você não tem condição, se você não tem dinheiro, é mesmo. Na grande cidade não tem condição para viver sem dinheiro. É isso. Obrigado. A Constituição Brasileira de 1988 garante direito à terra aos povos indígenas. No entanto, o maior embate atual está em se fazer valer esses direitos, pois houve um decréscimo enorme no registro dessas terras desde o governo Sarney até os tempos atuais. O governo que teve a maior demarcação de terras foi o governo do FHC, onde foram demarcadas 145 terras indígenas. No entanto, no último registro de dados acumulados para o governo da Dilma Rousseff, houve apenas 14 demarcações de terras indígenas. Dados apontam que, em 2014, a FUNAI havia registrado 104 milhões de hectares registrados em poder de povos indígenas. No entanto, há diversos pedidos ainda em andamento no Superior Tribunal Federal e há também conflitos de interesse com relação à demarcação dessas terras com o agronegócio. Recentemente, o presidente Bolsonaro publicou um decreto modificando a alçada da demarcação das terras da FUNAI para o Ministério da Agricultura. No entanto, isso somente vai aumentar esses conflitos de interesses, pois o Ministério da Agricultura também é quem cuida dos interesses do agronegócio. Não apenas dos povos indígenas, mas também dos povos quilombolas, que também são povos tradicionais brasileiros e que também têm direito à terra, pois esses povos eles foram retirados dos grandes centros e ali eles começaram a cultivar sua tradição e seu modo de vida na época colonial. E, portanto, esses povos eles também têm direito à terra. No entanto, há diversos conflitos no âmbito de realizar a demarcação dessas terras, pois
O agronegócio é o principal inimigo destes povos tradicionais, sempre tentando fazer o máximo possível para impedir a demarcação dessas terras. Oi, meu nome é Ana de Andrade e eu vou falar sobre o agronegócio e a agricultura familiar. Bom, a sociedade atual ela vem combatendo um grande desafio que é aumentar a produção de alimentos e atender a grande demanda crescente populacional. E o agronegócio ele está relacionado diretamente a essas questões. Essa atividade ela está relacionada ao empreendimento agropecuário dedicado à exportação em grande volume de commodities oriundas de cadeias produtivas. O problema se materializa quando essa atividade passa a atrapalhar outras formas de produção e influenciar a vida das pessoas negativamente, como, por exemplo, é o caso dos agrotóxicos e a grande influência no meio ambiente dessa atividade. Bom, a agricultura familiar é uma das atividades milenares que acompanham a humanidade na formação dos núcleos urbanos, culminando no estabelecimento das sociedades atuais desde os primórdios dos tempos. Ela é muito importante para a economia do país, assim como o agronegócio. O crescimento do Brasil depende e muito de ambos segmentos. A agricultura familiar ela é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes, e é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa. Só por esses números a gente percebe o tanto que é importante para a economia do país, a agricultura familiar. Mas isso também não tira a grande importância que é o agronegócio, querendo ou não. Portanto, um dos desafios para a sociedade é a valorização dessas pessoas que fazem da terra seu sustento e a modernização do agronegócio, tornando eles viáveis e podendo existir ambos ao mesmo tempo, sem prejuízo para a sociedade e para o meio ambiente, evitando conflitos e cada um tendo o seu próprio desempenho relevante e o seu papel no conjunto da economia brasileira. Oi, meu nome é Renata e eu vou falar sobre as energias renováveis e segurança energética. Bom, energia renovável é aquela que vem de recursos naturais e que são naturalmente reabastecidos, como o vento, a chuva, o sol, as marés. E é importante destacar que nem todo recurso natural é renovável, como o urânio, o carvão e o petróleo, que eles são retirados da natureza, mas em quantidades limitadas. Bom, a segurança energética ela pode ser compreendida como uma disponibilidade ininterrupta de fontes energéticas a um preço acessível. Ao falar sobre segurança energética, a NATO diz que há muito mais em jogo do que fontes baratas e confiáveis de energia. Estamos falando de independência. Portanto, seguindo essas definições e visões, podemos dizer que a segurança energética é muito mais do que uma infraestrutura energética e fornecimento de energia. A segurança energética é política, soberania, estabilidade política, democracia e desenvolvimento. Sem uma fonte de energia confiável e segura, as economias dos países ficam expostas aos riscos que podem levar à volatilidade e menor crescimento econômico e as maiores níveis de instabilidade social e política, bem como riscos que podem comprometer a segurança nacional. Em qualquer projeto de investimento, podemos identificar diferentes tipos de risco. Riscos específicos ao projeto, riscos econômicos e riscos políticos. Na primeira categoria, ou riscos específicos do projeto, há riscos relacionados ao custo de construção, questões corporativas, recursos humanos, questões ambientais e sociais, aspectos operacionais do projeto e tecnologia. Na segunda categoria de riscos econômicos, há riscos de mercado, riscos macroeconômicos e riscos financeiros. E na terceira categoria de riscos políticos, há riscos relacionados à própria realidade do país em questão,
como exposição à guerra, terrorismo e conflitos civis, da expropriação, relacionados à regra de lei e políticas, ligados à inconversibilidade da moeda e restrição de transferência, e conectado a uma quebra de contrato. Os riscos específicos não sistêmicos aos quais um país está exposto, dependendo das fontes de energia de qual os países vizinhos incluem, o comportamento oportunista dos países vizinhos, instabilidade do preço, diferente no risco de preço dos mercados mundiais, interrupções repentinas, mudanças nos regimes fiscais, mudanças nos regimes de impostos, que a energia pode ser utilizada como uma arma política, que essa energia pode ser utilizada para punir, recompensar, ou até mesmo como meio de extorsão e manipulação. Bom, inclui também a exposição a decisões políticas, por exemplo, subsídios de energia e condições de turbulências e conflitos sociais em países vizinhos, exposição à regra de direito e mudanças no ambiente de negócios nos países vizinhos, e ser deixado com ativos e investimentos irrecuperáveis e enormes custos de transição para fontes de energia alternativa no curto prazo. Ser deixado com um sistema de energia interrompido, com todas as consequências econômicas, sociais, ambientais e políticas que surgem quando ocorre uma interrupção repentina no fornecimento de energia. Uma política energética bem trabalhada em um país importador deve avaliar os benefícios, os custos e os riscos de ser um país dependente de importação de energia adequadamente. Essa política deve ser elaborada comparando um cenário onde o país possui acesso à fonte de energia mais diversificada, ganhando acesso aos mercados regionais, global ou desenvolvendo recursos de fontes de energia nativas. Um país exportador deve garantir um mercado e um fluxo seguro de receitas, que pode implicar os seguintes principais riscos no fluxo de receitas. Receitas do governo e seu impacto na estabilidade social e política, o que também pode ser mais complicado devido ao desafio em matéria de gestão das receitas e presença de subsídios de energia. Ser deixados com ativos irrecuperáveis devido a uma redução ou uma troca na demanda para substituir as fontes de energia, comportamento oportunistas, que é problema agente principal, onde o país importador pode solicitar a renegociação dos preços de energia e condições contratuais após a implementação da infraestrutura. Instabilidade do preço ou extorsão, manipulação do preço pelo país importador. Mudanças no regime de impostos, mudanças no quadro regulatório estrangeiro, demandas da sociedade local ou nacional, que espera uma parcela de renda de energia. E um aspecto, uma observação que eu queria falar também é que ao longo dos anos a população aumentou 75% e já a demanda de energia cresceu 250%. E o Brasil ele tem potencial para ser autossustentável energeticamente. Eu sou a Andressa e eu vou falar sobre a infraestrutura na América Latina e Caribe, desigualdade estrutural e dinâmica centro-periferia. O pensamento dominante gerado nos países centrais estabelecia que cada país devia se especializar no que fazia de melhor, como se isso fosse algo natural e não um produto da história. Segundo a Divisão Internacional do Trabalho, os países latino-americanos, ao contar com seus abundantes recursos naturais, foram de certa forma condenados à produção de bens primários. E os países centrais, que têm grande poder capital, se dedicam aos bens industrializados, que requerem tecnologias mais modernas. Mas então, por que não podemos produzir na América Latina bens industrializados que podem ser vendidos mais caros para o resto do mundo e geram maior riquezas para o país? Bom, desde que iniciou o processo de colonização da América Latina pelos espanhóis e portugueses, está presente a subordinação desses países aos interesses externos, sendo que relação de produto
das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. Ou seja, a América Latina cumpre uma função dentro do desenvolvimento do capitalismo internacional, que se resume em atender às demandas necessárias ao desenvolvimento do capitalismo central. Com isso, as economias nacionais nos primeiros séculos da colonização experimentaram uma denominação cujo caráter foi a exploração ilimitada de todos os níveis da existência humana e da produção para o benefício das coroas e dos colonizadores. A partir do século XIX, com a Revolução Industrial na Europa, a capacidade dos países latino-americanos em criar ofertas de alimentos necessários diante do crescimento da classe operária e de produzir matérias-primas para sustentar o desenvolvimento da infraestrutura europeia foi imprescindível. A partir daí, o capitalismo assume a forma imperialista, onde as economias dependentes foram transformadas em mercadorias negociadas à distância, sob condições seguras e ultralucrativas, já aí sob o comando dos Estados Unidos. E é assim até hoje. Meu nome é Vivian. Eu vou falar sobre biodiversidade, recursos naturais e problemas ambientais. Uma das características mais marcantes do nosso tempo é a crescente importância dos recursos naturais em função de sua utilização a partir dos avanços científicos e tecnológicos, produto de um conhecimento cada vez mais profundo da matéria, da natureza e da vida. A apropriação da natureza não está referida unicamente à apropriação de matérias-primas, commodities, minerais estratégicos, água doce e entre outros, mas também à capacidade de produzir conhecimento e desenvolvimento científico e tecnológico a partir de uma maior compreensão da matéria, da vida, dos ecossistemas e da biogenética. Vou falar sobre o processo de destruição criadora, ao que se refere Joseph Schumpeter, entendido como a capacidade intrínseca do capitalismo para criar novas estruturas tecnológicas e econômicas, destruindo as antigas, ao mesmo tempo que produziu avanços científicos e tecnológicos sem precedentes de destruir o próprio planeta e a civilização humana. Bom, o que esse tema tem a ver com a América Latina? Na América Latina, esse processo está em andamento, a partir de forças sociais e políticas comprometidas com a preservação da natureza e o uso desses recursos a partir dos interesses e das necessidades dos povos, postura que corresponde a uma visão civilizatória dos povos originários do continente. Como exemplo, podemos citar o movimento indígena, que demonstrou uma grande capacidade de mobilização e articulação política, as forças progressistas e de esquerda e os ambientalistas e ecossocialistas empenhados em vincular o desenvolvimento do socialismo a uma nova versão ecológica e de sustentabilidade. A questão ecológica e da soberania sobre os recursos naturais assumem, assim, um caráter radical e criam condições para uma reapropriação social da natureza, dentro do contexto de um processo civilizatório que aproxima os povos originários da América Latina aos demais povos do mundo, para conformar o que Teotônio dos Santos chamou de civilização planetária, que terá que fundar-se numa política de desenvolvimento global e sustentável da humanidade, incorporando o poder do conhecimento dos vários povos e regiões. Assim, as formas de adaptação às condições ecológicas e históricas que as várias culturas e civilizações desenvolveram devem ser respeitadas para produzir um verdadeiro conhecimento universal. Dessa maneira, a gestão social, econômica e científica dos recursos naturais assume um rol
fundamental no processo civilizatório da humanidade e na reestruturação do capitalismo mundial, que desenvolve diferentes estratégias desde o centro, desde as potências emergentes e desde os países produtores de matérias-primas. Então, foi isso.